chocolates, né? Supermercado já tá as prateleiras cheias, né? Tudo lá. Agora o ovo tá caro, viu, minha gente? Ovo de Páscoa tá barato, não. Mas enfim, tem outros, né? Outros tipos de ovos que tem um precinho muito melhor, mais acessível, né? Mas olha só, gente, vamos embora porque o assunto aqui é sério. Um novo antiviral contra HIV deve proteger pacientes por até um ano, segundo um estudo publicado no mês de março por cientistas da multinacional farmacêutica que desenvolveu o fármaco. E olha só, gente, o medicamento é Lenacapavir, né? Eu acho que esse nome aí, daqui a pouco a nossa doutora ela vai explicar melhor sobre ele. Né? Ele já foi aprovado aí para terapia com injeção semestral e o ensaio clínico, né, mostrou agora que a dose anual ela é segura e também provavelmente eficaz. É sobre isso que a gente vai conversar agora, eu e a doutora Júlia Chaves, ela é infectologista e vai estar tirando nossas dúvidas, né, doutora Júlia? Fica aí, maravilhosa, fica à vontade. Ela é tão alta, gente, que ela é melhor eu falar com ela assim, que eu sou pequena, né? Mas, Júlia, tudo bem contigo? Boa tarde, maravilhosa. Maravilhosa. Isso é bom, né? Fala um pouquinho desse medicamento. Ainda não tem registro na Anvisa. Certo. Então, vai chegar, mas assim, como a gente sabe, chega no Brasil com um pouquinho de atraso, alguns anos. Mas aí, vamos lá. Como é que esse medicamento ele vai poder proteger essas pessoas por um ano? Como é que vai ser isso? Ótimo. Essa medicação, a princípio, vai ser disponibilizada para PrEP. Lembra PrEP? Sim. Profilaxia, pré-exposição, você vai usar antes de ter relação desprotegida. Certo. Não que seja para ter, mas se for ter relação desprotegida, vai usar antes. E aí foi feito um estudo com mais de 5.000 pessoas da África, tá? E aí foi visto que a medicação que a gente usa hoje é via oral, Marília. Sim, certo? Um comprimido, o chamado Truvada, certo. que é o quê? Tenofovir com entricitabina. Foi feito um estudo com 3 vertentes. A primeira, tenofovir com entricitabina. A segunda, TAF, que é um tenofovir menos tóxico, com entricitabina. E a terceira, com o lenacapavir. Certo. E aí, viu que a contaminação, lembrando que foi feito o estudo com pessoas bem vulneráveis, que não faziam profilaxia. E aí foi visto que 1,5% se contaminou com Truvada, mesmo usando direitinho, tá? Porque eu posso pegar HIV mesmo usando a profilaxia, a PrEP. Certo. Porque tem alguns vírus que são resistentes à medicação. Pouquinho, mas tem. 1,8% teve infecção mesmo usando direitinho com TAF e 0% com o lenacapavir. Tudo bem que o estudo está na fase 3, certo? Que já pega uma população maior. A partir dos anos que for usando, a gente vai saber melhor. Mas até agora foi 100% de eficácia. Por isso que está tão promissor assim. Está abalando muito a ciência. Quais são os estados, né, clínicos aqui que a gente pode estar, vamos passar para outra pergunta, que eu acho que ela respondeu já, eu vou fazer a mesma coisa, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Quais são os possíveis efeitos colaterais? Existe algum efeito colateral, não? Tem efeito colateral leve, geralmente náuseas e dor no local da injeção. Certo. Quando for liberada a medicação, como é que vai ser? Tem uma dose de ataque que é feita no primeiro dia. Porque tem o lenacapavir em comprimido e injetável. Ela vai tomar 2 comprimidos com 2 injeções no primeiro dia. No segundo dia, 2 comprimidos e a cada 6 meses, 2 injeções. E aí foi visto isso. Então esse é o tratamento. Isso, foi visto que um ano depois ainda tinha eficácia. Então talvez não fique semestral, fique anual. As responsabilidades, vamos lá, né? Você que está em casa aí, que está nos assistindo. Quais são as perspectivas, né, para essa aprovação ser disponível aqui no Brasil, essa medicação chegar até aqui? Marília, acredito que há alguns anos. Foi liberado já nos Estados Unidos, Europa, Canadá. Mas no Brasil ainda precisa ter registro na Anvisa. Depois que tem um registro, aí espera um tempo, um processo todo para poder ser disponibilizado. Sendo otimista, vamos colocar aí uns 5 anos. Vale lembrar que não é uma medicação barata, Marília. Sabe quanto custa? $40 mil. O tratamento anual. E para quem não tem tanta condição, como é que vai ser? Será que vai ser disponível pelo SUS? Vai ser para o SUS, mas por enquanto a Gilead, que é a farmacêutica que criou, fez convênios para algumas farmacêuticas produzirem o medicamento genérico, mas para países mais pobres.
o Brasil não é o país mais pobre. Então, por enquanto, vai ser o quê? Alguns países da África e Caribe, que vai Olha sair aí. por $40. Ou seja, bem em conta, né? Então, vai sair de 40 mil para $40, por enquanto, em 120 países da África, da Ásia e o Caribe. Que diferença, hein? 40 mil para $40. Mas, assim, já levanta um alerta que Diferença vai muito chegar mais ou menos nesse preço também, com alguns anos. Então, gente, é ótimo. E $40 mil. É. Não, gente, é muito Multiplica aí dinheiro. por 6. Não, Mais eu ou nem menos. quero multiplicar, que chega a dar um nervoso. Não, para quem não tem tanta condição ia ser muito caro, né? Então, Mas, como é é. que a pessoa ia se tratar com uma medicação tão cara assim? Mas aí vai ter no SUS. A Vai gente ter não no sabe SUS quando. e tem que ter também, no particular, um precinho melhor, né? Se Deus quiser. Bora lá, mas aí, como é que vai ser? Qual é a medicação hoje em dia mais moderna? Fora esse, né? Vamos lá, disponibiliza o que no SUS para quem tem HIV? Explica pra gente uma mais moderna, qual o melhor, assim, já que... Vamos tirar esse outro que ainda não chegou aqui, né, doutora? Porque se não chegou, a gente tem que ficar no que a gente tem por enquanto. Mas pode sonhar, tá? Mas Vai por chegar. enquanto, a medicação é a mesma há 10 anos, que é o que a gente chama truvada, tá? Certo. Que é tenofovir com entricitabina. Um comprimido via oral, que pode tomar uma vez ao dia, uso diário, ou sob demanda. Que é isso, o paciente não tem relação com tanta frequência, aí diz, eita, no carnaval eu vou me soltar um pouquinho mais, e não quero usar preservativo. A gente não vai discutir isso, né, de usar ou não. Ele não quer. Aí pode fazer sob demanda. Quando você for se expor, um período antes, você começa a tomar. Então, por enquanto, é essa, tá? A Anvisa registrou o cabotegravir, que é uma medicação injetável também para PrEP, que faz a cada 2 meses, que também é caro, Marília, Certo. 20 mil, tá? Então, com esse lenacapavir vindo, talvez o cabotegravir não vá vingar, mas está liberado, está registrado na Anvisa. Então, o mais atual é o cabotegravir, mas ainda não está liberado no SUS. É engraçado, né? Porque, gente, é uma doença que já está há séculos, né? E tanto essa como câncer, como outras doenças, isso já era para ter uma vacina. Como que a gente conseguiu uma vacina, né, gente? Como que a gente conseguiu uma vacina tão rápida para uma Covid e para essas que são, assim, tão antigas, a gente não consegue? É tão estranho isso, É né? que tem muita complicado mutação. isso. Então, tem vírus que tem mutação genética frequente, então fica um pouco mais difícil de ter a cura realmente. Vamos ver. Mas, doutora, obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa mais uma vez. Obrigada e volto mais vezes, tá De bom? nada. Aí, gente, eu vou pro intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre câncer. Volto já.